Bom dia. Nós vamos rever o nosso conteúdo estudado em sala de aula, que foi o que é Espaço Mundial, Diversidade e Regionalização. Aí temos aqui embaixo, como subtópico da unidade 1, no percurso 1, os continentes e os oceanos, que foi o que vimos lá em sala de aula com vocês. Temos aqui os continentes. O que são continentes? Continentes são o que? São as grandes extensões de terras emersas da crosta terrestre, ou seja, das terras que estão acima do nível do mar. Aí esses continentes eles são limitados por dois tipos de águas, que são as águas dos oceanos e as águas dos mares. Então essas terras emersas, essas grandes terras emersas aqui, ó, da costa terrestre, que são limitadas por águas dos oceanos e águas dos mares, elas recebem o nome de quê? De continentes. Então as terras emersas da crosta terrestre, elas recebem o nome de continentes. Então elas são banhadas por águas dos oceanos e também águas dos mares. Aí, como é que eu vou definir os continentes? Existem dois critérios. Tem aqui critérios para determinar os continentes. O primeiro critério é o critério geográfico geológico e o segundo critério é o critério histórico-cultural. Vamos ver o que é que cada um desses critérios eles apresentam para poder determinar a quantidade de continentes. Vamos lá, o primeiro, critério geográfico geológico. Esse critério ele segue o que? Ele leva em consideração a distribuição das massas continentais na Terra, que existem 4 continentes segundo o critério geográfico geológico. Mas o que seriam massas continentais? As massas continentais são os continentes em si. Então, segundo esse critério, o continente euro-afro-asiático é somente um continente, porque essa massa continental está interligada. Tipo a massa continental da Europa, da África, da Ásia, elas estão juntas, elas estão ligadas. Aí também existe o continente americano, o continente Oceania e o continente Antártico. Então, segundo o critério geográfico geológico, só existe somente 4 continentes, porque esse critério leva em consideração a questão da massa continental. Como eu já falei, a massa continental é os continentes em si, a sua ligação de um com o outro. Então, o continente euro-afro-asiático ele está interligado por uma massa só, somente uma massa. Então, ele vai levar em consideração essas massas aí para a formação dos continentes. Aí, a nossa definição atual leva em consideração a questão do critério histórico-cultural. Que esse critério ele vai utilizar o quê? Os fatores como línguas, religiões e costumes. São esses 3 principais fatores que vão determinar a questão dos continentes no critério histórico-cultural. Que segundo esses fatores existem 6 continentes, que é América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. Então, segundo os critérios histórico-cultural, são 6 continentes. E se eu levar em consideração as massas continentais, que é o critério geográfico geológico, existem somente 4 continentes. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Temos aqui o Istmo. O que é o Istmo? Ele é um canal que ligava os continentes africano e asiático. Que esse canal inicialmente ele não tinha condições de transmissão, de fazer navegações. Aí depois, com muito tempo, esse canal ele foi cortado. Aí a partir desse momento que ele foi cortado, ele permitiu o quê? A navegação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, que no caso que ligava aqui, ó, que ligava o Egito, que está situado no continente africano, ele ligava a península da Arábia, que está no continente da Ásia. Então, antes de ser cortado, ele não permitia a questão da navegação. Aí, a partir desse momento que foi cortado, esse istmo se expandiu, que é chamado de istmo de Suez. Ele se expandiu e permitiu a navegação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo.
Vamos ver agora com relação à questão das áreas dos continentes e dos oceanos, que está no subtópico do nosso livro, na página 16. Vamos ver aí agora as áreas dos continentes e dos oceanos. Aí temos aqui, de um total de 511 milhões de quilômetros quadrados, correspondente à área total da superfície terrestre, cerca de 29% é ocupado por terras emersas. Aí vocês devem se perguntar, o que são terras emersas? E o que quer dizer isso daí? Quer dizer que é o seguinte, que esse 29% aqui, ó, corresponde à questão dos continentes. E que nós vimos anteriormente que terras emersas são o que? São os continentes que são banhados por mares e oceanos. Aí temos aqui, ó, continentes, arquipélagos e ilhas. Então essas terras emersas se refere a isso, ó, continentes, arquipélagos e ilhas. E 71% é ocupado por oceanos. Então a maior parte do nosso planeta, elas são ocupadas por quê? Por oceanos. Mas quais são esses oceanos que ocupam a maior parte do nosso planeta? Vamos ver quais são agora esses oceanos. Existem quatro oceanos no nosso planeta Terra, que são eles o que? Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. O Oceano Pacífico, ele banha o que? Ele banha os continentes americano, o continente da Oceania, da Ásia e da Antártica. Então, se vocês observarem, esse daqui, ó, esse oceano aqui Pacífico aqui é o maior oceano do mundo em questão de extensão e como também por banhar a maior parte dos continentes do planeta Terra. Ele banha 4. Aí temos aqui, ó, o segundo lugar, o Oceano Atlântico, que ele banha a Europa e a Ásia. Apesar dele banhar apenas 2 continentes, ele é o segundo maior oceano do mundo. Ele só perde apenas para o Oceano Pacífico. Aí temos na sequência o Oceano Índico, que ele banha o continente asiático e africano. E o Oceano Glacial Ártico, que eles banham os continentes americano, europeu, asiático e antártico. Nesse caso aqui, ele só ia banhar 3 continentes que a gente fosse se referir à questão da Eurásia, que era antigamente a Europa, que seria Europa e Ásia. Aí se transformaria em apenas um continente, que era a Eurásia. Nesse caso aí. Vamos ver agora sobre